Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: o Corinthians sofreu de uma maneira inesperada, desnecessária, e será que é preocupante para eliminar o Universidade Central da Venezuela? Vamos falar sobre isso nesse vídeo e vamos também falar sobre o próximo adversário do Bahia. Foi definido aí o próximo adversário do Bahia na última fase, antes da fase de grupos da Libertadores. Já deixa o like, se inscreve no canal, você faz isso aqui embaixo também você deixa o comentário. Estou gravando esse vídeo aqui na tarde de quinta-feira, depois de na noite de quarta, o torcedor do Corinthians ter vivido uma apreensão completamente inesperada e desnecessária na vitória do Corinthians por 3-2 sobre o time bem limitado do Universidade Central da Venezuela. Foi um jogo de volta da segunda fase da Libertadores, né? A segunda fase do que a gente chama de pré-Libertadores aqui no Brasil. O Corinthians no jogo de ida, num jogo em que o Corinthians foi muito, vou usar o termo displicente, o jogo foi 1-1, e aí no jogo de volta, na Neoquímica Arena, imaginava-se que o Corinthians fosse sobrar, pensava-se até em goleada, pensava-se até em poupar talvez, depois de uma classificação encaminhada, e o que se viu não foi nada disso. O que se viu foi o Corinthians fazendo o gol da classificação aos 43 do segundo tempo. Até os 43 do segundo tempo, o Corinthians estava indo para os pênaltis, jogando na Neoquímica Arena contra um time muito frágil, um time semi-amador, talvez a gente pode dizer, com jogadores, alguns de forma visível, em má forma técnica, e num jogo em que o Corinthians fez um gol, fez 1-0 com 2 minutos de jogo. Geralmente você faz um jogo assim, em que há uma discrepância da qualidade dos times, você vê um jogo assim, o time mais forte faz 1-0 com 2 minutos de jogo, você fala, abriu a porteira, vai ser goleada, vão ser 2, 3, 4, 5 e por aí vai. E não foi o que aconteceu. O Universidade Central talvez tenha feito a maior partida de sua história, em termos de qualidade. Não acompanho com todo carinho e não acompanho o campeonato venezuelano, então não sei qual é o nível da Universidade Central. Ou o time fez a maior partida da sua vida e funcionou muito bem e conseguiu atacar o Corinthians, obrigou o Hugo a pelo menos 3 grandes defesas, ou o Corinthians jogou uma partida muito ruim e preocupante, projetando o que o Corinthians vai ter pela frente. Porque de agora até o início do Brasileirão, que é no dia 30 de março, vai ter ali uma pausa para a data FIFA, mas o Corinthians vai ter só jogo decisivo. A começar no próximo domingo contra o Mirassol na Neoquímica Arena, e depois tem Barcelona de Guayaquil no Equador, depois tem, se passar pelo Mirassol, tem semifinal de Campeonato Paulista de novo na Neoquímica Arena, independentemente de contra quem, depois tem Barcelona de Guayaquil de novo na Neoquímica Arena, no jogo da volta por essa última fase eliminatória antes da fase de grupo da Libertadores. E aí, se passar, tem o primeiro jogo, se for para a final, tem o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista no domingo seguinte. Então, se o Corinthians for avançando, serão uma série de jogos decisivos, e a equipe que fez uma primeira fase do Campeonato Paulista, uma fase de classificação muito boa na maior parte do tempo, deixou nesses duelos aí contra o Universidade Central um motivo de preocupação. Lá na Venezuela, acho que o time claramente menosprezou, não no sentido da palavra, mas vou trocar, subestimou o time da Universidade Central, e foi um jogo que o Corinthians foi muito... não teve a corda esticada, não teve a intensidade que se imaginava, e no jogo da volta tomou um susto. Fez 2-0 fez 1-0 com 2 minutos, tomou o empate com 6, numa jogada, num gol de cabeça lá, e de novo exposta uma dificuldade do time do Corinthians nessa marcação pelo lado. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aí depois dos 30 ali, fez o 2-1 com um belo gol do Matheus Bidu, numa boa
uma ótima assistência do Memphis Depay. Provavelmente a única coisa legal que o Depay fez no jogo, não fez um bom jogo o Depay. E ainda no primeiro tempo tomou o 2-2 depois de uma defesa fantástica do Hugo. O Hugo faz uma defesa quando o Martinez finalizou de dentro da área e ele tem um tempo de reação absurdo para botar a mão e colocou a mão muito firme, porque foi uma bomba do Martinez. E a bola até parecia que tinha pegado na trave, mas foi uma defesa do Hugo. Na cobrança desse escanteio, o Hugo saiu errado. E depois de sair errado, o Universidade Central acabou empatando ainda no primeiro tempo. Sofrer com o Martinez, né? O gol do Bidu saiu aos 40 e o gol do Martinez saiu aos 46 de cabeça, numa saída desastrosa do Hugo. Assim, claro que o segundo gol do Universidade Central deixou o Corinthians muito nervoso. E aí, tudo que aconteceu no segundo tempo é fruto de um empate inesperado. No primeiro tempo, mais uma vez, a fragilidade para o Corinthians marcar os lados do campo, isso é uma preocupação pro esquema do Ramon Dias e do Emiliano Dias. É uma fragilidade incrível do Corinthians para marcar o lado do campo. Qualquer inversão, qualquer fatiada de um lado para o outro, deixa o time do Corinthians muito exposto. Assim, o primeiro gol, uma fatiada da esquerda para a direita, depois tem o cruzamento e o Cuesta faz o gol de cabeça. Assim, em alguns momentos, o Universidade Central, toda vez que meteu essa bola longa de um lado para o outro, pegou o time do Corinthians em situação difícil. É uma dificuldade do Corinthians marcar o lado do campo. Esse losango precisa de adaptação. Por mais que o Carrilho tente se desdobrar, por mais que o Breno Bidon tente se desdobrar, por mais que o Yuri Alberto tente voltar para marcar, o Corinthians vai precisar se ajustar a isso, porque nos grandes jogos da temporada e até já no mata-mata do Campeonato Paulista, isso vai ser problema. E não foi só isso. Antes do Universidade Central empatar, teve um outro lance num cruzamento da esquerda, em que eu não me lembro que jogador foi, mas ele deu uma cabeçada muito perigosa que o Hugo Souza fez uma defesa fantástica, mais ou menos no alto, mais ou menos no meio do gol no alto. E no segundo tempo, o Hugo Souza fez pelo menos mais uma grande defesa. E o detalhe, o grave é que o Universidade Central, ele acreditou que poderia ganhar do Corinthians. Ele acreditou. No segundo tempo, as alterações foram alterações de quem acreditava que podia ganhar, inclusive alterações de tirar a lateral para botar atacante. E no lance do terceiro gol, no lance do gol do Yuri Alberto, o gol da classificação, não era um lance em que o Corinthians estava todo ocupando o campo de ataque. É um lance em que o Universidade Central saiu para atacar o Corinthians. O Universidade Central perde a bola na meia esquerda ofensiva. E de lá o Corinthians acelera, primeiro na direita, depois a bola vai para a esquerda. O Yuri Alberto tenta abrir para a esquerda, nem dá certo, mas depois, se eu não me engano, o Thales Magno recolhe. Depois vem o cruzamento, e depois do cruzamento, o Yuri Alberto faz um belíssimo gol, batendo de primeira. Um gol fantástico para fazer o 3-2. Então, assim, foi um jogo em que a fragilidade do Universidade Central não foi percebida. E aí resta ver se é só uma partida ruim do Corinthians ou se a forma como a Universidade Central explorou essa fragilidade de marcação nos lados do Corinthians foi algo que acabou tornando o jogo equilibrado. O Corinthians teve mais posse, o Corinthians teve mais ações ofensivas, colocando aqui as estatísticas lá do Flash Score, foram quase 70% de posse, 26 tentativas, 20 finalizações totais, 8 chutes no gol, 3 entraram e 5 geraram defesas do goleiro, mas o Universidade também finalizou 8 vezes contra o gol do Corinthians. Dessas 8, 6 foram no gol. 2 entraram e 4 o Hugo teve que defender. Dessas 4, 3 foram super defesas, mas foram defesas difíceis. Então, assim, de fato foi um jogo preocupante. Do ponto de vista ofensivo, a posse, o Corinthians funcionou bem, acho que na maior parte do tempo, ocupando o campo de ataque, gerando o jogo por dentro.
O Carrilho participando bem, gerou o primeiro gol. É uma jogada que ele ataca a profundidade, dá a assistência para o Yuri Alberto. O Memphis Depay, acho que a grande jogada dele foi a assistência, no mais, acho que uma partida abaixo do que ele faz. E outros jogadores que jogaram muito abaixo do que normalmente jogam. O Mateuzinho jogou muito abaixo do que joga, o Breno Bidon jogou abaixo do que joga, o Martínez dessa vez não pôde subir tanto, porque era o volante. Então não teve aquela participação daquele arrasto que ele faz pelo lado direito. O Yuri Alberto, acho que dos jogadores aí você destaca o Yuri Alberto, o Hugo Souza, apesar da falha no segundo gol, quando a bola foi difícil lá ele pegou, e alguma coisa do Carrilho. No segundo tempo, o Thales Magno não entrou bem, alguém que tem sempre entrado bem, dessa vez não entrou bem. Então, assim, foi um jogo muito dramático, um jogo que não dá para entender como o Corinthians conseguiu se complicar contra a Universidade Central. Aí tem toda a questão que no Corinthians é sofrido, eu sei dessa tradição, eu sei dessa marca que o corintiano gosta de trazer para si, e em vários momentos da vida do Corinthians e dos grandes momentos de título do Corinthians tem essa marca, mas com todo o carinho e com todo o respeito à tradição, não dá para se vangloriar de que o Corinthians é sofrido contra a Universidade Central. Com todo o carinho, é um time fraquíssimo, paupérrimo, e é um time que esteve a 2 minutos do tempo normal, mais os acréscimos, que foram 5. Aliás, o que fez cera também a Universidade Central é normal da Libertadores, né? E se o gol não tivesse saído, seriam 5 minutos de acréscimo só. Deveria ser no mínimo uns 10, mas enfim, é Libertadores, é Vilmar Roldan. Então o Universidade Central ficou a 7 minutos, contando os acréscimos, de forçar uma disputa de pênaltis contra o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Por mais que o corintiano goste dessa marca do sofrimento, não dá para naturalizar e para neutralizar. Só como efeito de comparação, se o Corinthians repetir esse jogo contra o Mirassol no domingo, quartas do Paulista, e se repetir esse jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que já não é tão forte como foi recentemente, que chegou a 2 semifinais de Libertadores, em 17 e 21, se eu não tô, é isso. Chegou a 2 semifinais recentes de Libertadores, 17 e 21. Não é tão forte, mas é um time muito mais forte do que a Universidade Central. Se repetir esse nível de atuação, o Corinthians se complica muito. Aproveitando que eu estou falando de Libertadores, ontem foi definido o adversário do Bahia. No primeiro jogo, entre Boston River e Nublense, o Boston River ganhou por 1-0. No jogo da volta no Chile, o Nublense fez 1-0 no primeiro tempo, mas ali aos 70 minutos, um pouquinho antes, o Boston River empatou e conseguiu se classificar. Só para ter uma ideia, assim, eu falei até no vídeo sobre o Bahia, contra os dois adversários, eu vi o Bahia como muito favorito, né? O Nublense é um time pequeno no Chile, o Boston River é um time pequeno no Uruguai, e acho que qualquer um dos dois, o Bahia seria amplamente favorito. Contra qualquer um dos dois, o Bahia decidiria na Arena Casa de Apostas Fonte Nova, e acabou com esse empate 1-1, ficando o Boston River. O Boston River é um time muito pequeno no Uruguai, apesar dele ser um time muito tradicional, ele é de 39, ele é um time muito pequeno, e só em 2016 chegou à elite do campeonato uruguaio. De lá para cá tem feito algumas boas campanhas, disputou Copa Sul-Americana, disputou pré-Libertadores em 23 e agora está na pré-Libertadores porque foi no ano passado o time da maior pontuação nos 2 campeonatos uruguaios. Passou pelo Nublense e agora pega o Bahia. É um time que joga num 4-1-4-1, então ainda mais considerando da forma como o Bahia enfrentou o The Strongest na volta. Nesse 4-1-4-1 pode ter muito espaço para Everton Ribeiro cair nas costas do volante, Pulga cair nas costas do volante, próprio Juba afunilar por ali. É um time que, da temporada do ano passado, quando foi uma boa temporada, né, considerando os 2 campeonatos, ele perdeu 2 dos seus principais jogadores, ele perdeu seus 2 maiores artilheiros, o Bruno Damiani e o Emiliano Gomes. Então ele formava um trio de ataque com o Gutierrez, só o Gutierrez segue jogando. Na atual temporada, no Campeonato Uruguai, que acabou de começar, são 4 rodadas só, o Boston River não ganhou, são 2 empates e 2 derrotas, e aí tem
a vitória sobre o Nublense no Uruguai, na ida, e a vitória e o empate na volta no Chile, que serviu para ele se classificar. Com todo carinho, primeiro jogo é no Uruguai, primeiro jogo no Uruguai neste meio de semana, segundo jogo na outra semana em Salvador. Com todo carinho, acho que o Bahia é amplamente favorito e acho que o Bahia tem muita condição, por mais que o Boston River possa tornar um jogo um pouco mais físico no Uruguai, Bahia é muito favorito para passar e se classificar para essa fase de grupos da Libertadores, que seria uma conquista fenomenal para esse novo Bahia, para esse projeto. A gente vai ter aqui no canal o acompanhamento e vídeo falando sobre Boston River e Bahia, depois Bahia e Boston River, tudo isso aqui, beleza? Quero te ouvir o que você acha, deixa o like, se inscreve no canal, sininho das notificações e comenta aqui pra gente trocar uma ideia. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!